Olá, muito boa noite. Aqui estamos nós para mais um Evangelho Fora da Caixa, um podcast diferente para pessoas diferenciadas, como todos nós que estamos aqui. E hoje, só as meninas. Hoje vai ser um papo de mulherzinha. Né? Hoje estamos aqui para um podcast especial com uma querida psicóloga, Lara Gabriela. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A minha fiel escudeira, que é a Verônica, a cantora. Boa noite. E estamos aqui hoje para falar sobre os cuidados com a nossa saúde mental. Então, como nós podemos nos cuidar, como a gente pode nos ajudar, né? Exatamente. Nos ajudar, Sim. Exatamente isso. Porque Sim. às vezes a gente ajuda todo mundo, às vezes a gente acha que é forte o suficiente e vai. Esquece da gente mesmo, né? Aí até a hora que o negócio... Aperta. Exatamente. Mas eu já fiz nos bastidores uma pergunta para ela e agora eu vou perguntar porque eu acho que tem mais gente curioso. Qual é a diferença entre psicólogo, terapeuta ocupacional e psicanalista? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Meu nome é Lara, eu sou psicóloga clínica, eu atendo pela abordagem da terapia cognitiva comportamental. Bom, então vamos lá. A psicanálise, ela é uma vertente da psicologia, né? Nós temos essa disciplina durante a graduação, mas não necessariamente você precisa ser psicólogo para se tornar um psicanalista. O terapeuta ocupacional é a mesma coisa. Tem aí um curso, né, específico para essa área, que é voltado diretamente a isso, para você exercer essa função, que também não necessariamente necessita da psicologia, né? O psicólogo, sim, a gente precisa passar pela graduação de psicologia, né, fazer ali tudo o que demanda, ter a inscrição, né, no Conselho Federal de Psicologia para que a gente possa atuar de uma maneira ética mesmo, né? Porque é uma profissão séria. Né? Então, acho que a diferença maior seria essa, assim, né? Você também pode ser um psicólogo e se especializar posteriormente em psicanálise também, que é uma das áreas aí, né, de atuação. E assim, eu já fiz terapia com terapeuta ocupacional um tempo, quando eu era adolescente, e depois eu tive um tratamento com psicóloga durante um tempo, e assim... E sempre me falavam sobre psicanalista. Não, a psicanálise é uma coisa fantástica, isso e aquilo e tal. E assim, qual a diferença entre uma sessão de psicologia e uma sessão de psicoanálise? Como é a interação, o feedback, a troca? Como o profissional ajuda a gente nessas duas áreas? Sim. O que vai diferenciar ali é a base teórica, né? Então a psicanálise, ela tem ali uma base. A pessoa, o profissional que atua por ela, ele vai ter ali um modo de conduzir aquela sessão, que é diferente, por exemplo, do trabalho do terapeuta cognitivo comportamental, né? Que é a área que eu atuo. Que aí já é uma vertente mais prática, né? Um pouco mais focada mesmo ali nos problemas, né? Que a pessoa está enfrentando no momento. A psicanálise, ela já aborda como um todo. É uma sessão não tão direcionada, vamos dizer assim, ela é mais livre, né? Não que a gente não escute, mas o psicanalista, ele não direciona tanto, assim, o paciente. Né? Então, a base ali teórica, né? O que permeia como que vai ser a atuação, ela é muito diferente nesse sentido, assim, né? A impressão que eu sempre tive é que psicanálise falava-se muito da pessoa quando criança, das atitudes lá atrás que trouxeram para cá e tal, e a psicologia em si é exatamente isso, os problemas atuais. Isso. Tem essa diferenciação mesmo? Sim, tem, de fato, né? Não que, por exemplo, vou falar da abordagem que eu atuo, né? Que é a TCC. Não é que a gente desconsidera a história da pessoa, o passado. A gente considera, até porque a gente precisa entender ali aquela base, né? Mas o presente, ele também é importante. Até porque a pessoa que procura ali a sua ajuda
possivelmente ela está passando por alguma situação que precisa meio que o direcionamento ali, no momento, até para alívio daquele sofrimento mesmo. E aí, de acordo, né, no decorrer do processo, a gente vai sim entendendo, né, quais são as outras coisas envolvidas ali. Eu não sei se é questão de profissional para profissional, se quando eu fiz era muito antigo, a abordagem hoje é diferente, mas o que às vezes eu sentia, ou eu precisava de alguém que trabalhasse com o TCC, no caso. Porque assim, ó, eu chegava, falava, e eu não tinha retorno. Entendeu? Isso sempre me incomodava. Sim. Porque assim, acho que umas 2 ou 3... Ó, dá para eu ver quantas vezes, 2 ou 3 vezes, que o profissional me falou algo... Eu falei, uau, é isso mesmo, eu faço desse jeito. E pude mudar, porque não era uma coisa legal. Sim. Então, assim, eu acho que essa troca ela é tão importante, né? Ajudar a enxergar e tal. Você não vai decidir pela pessoa, mas fazê-la enxergar coisas que não está enxergando. Não é só ouvir, né? Porque muita gente fala isso. Eu vou no psicólogo, eu vou pagar psicólogo para ele ficar ouvindo meus problemas. Exatamente. Né? Aí eu já entro numa questão que passou no Fantástico ontem na reportagem. Não sei se você viu. O quê? Acho que não. Eles estavam falando de como as pessoas estão buscando hoje na IA um atendimento psicológico para suprir essa sessão de terapia e tudo mais. Sim, e isso é bem complicado, assim, né? Porque não vai suprir, né? Não vai ser a mesma coisa. Eu acho que a IA, né, o ChatGPT, ele pode ser útil de muitas formas, mas não para substituir um profissional que a base ali é o vínculo, né? O vínculo humano. Você escutar, você ouvir de fato, né? Não ler ali o que está sendo falado. E ter essa troca, né? Porque é o que eu costumo muito falar para as pessoas que chegam até mim. Que a terapia, ela é uma troca. Ela é uma parceria. Da mesma forma, né? Que eu vou falar, eu vou apontar, dar direcionamentos, ajudar a pessoa a enxergar as coisas de uma outra perspectiva, a pessoa também tem que estar ali junto comigo. Até porque a terapia ela acontece fora da sessão também, fora do consultório, né? E aí você comentou que sentia isso, né? De só ser ouvida. Isso é um relato muito comum, às vezes, de pessoas que chegam até mim, que já passaram também por um processo pela psicanálise, que não buscam, não é que não gostaram, né? Ou que não seja eficiente, mas que foi muito diferente do que esperava. Exatamente. Não supriu a necessidade do paciente. Né? E hoje em dia, assim, as pessoas têm essa necessidade mesmo de escutar também, né? Uma visão, tem um assim, retorno. Exato. Tem uma troca mesmo, né? Pegando um gancho disso que você falou, até coincidentemente, acho que foi na semana passada ou retrasada, a respeito da IA, das pessoas procurarem uma resposta pela IA, através da IA. E era uma moça que ela estava com pensamentos, né, que eu não posso falar o que aqui, porque senão vai bloquear, né? E ela começou a conversar com a IA. E a IA foi orientando ela a não fazer. Né? Até aí tudo bem e tal. Só que chegou num ponto onde a IA não supria mais. Inclusive, eles estão falando que querem fazer alguma coisa para a IA direcionar para psicólogos. Que aconteceu o que ela cometeu. Olha só. E aí, quando pegaram o celular dela, aí viram que ela tinha todo o histórico. E se ela tivesse procurado um profissional, talvez o fim dela seria outro. Né? Tem um processo correndo nos Estados Unidos. Não lembro agora o estado, porque a minha memória é uma coisa fantástica. Mas, enfim, eu sei pelo menos que é nos Estados Unidos. De um rapaz exatamente que passou por isso e a IA não conseguiu suprir. Aí ontem na reportagem, como é que ela chama? Quem fez a reportagem? Deus! A névoa que a doutora Daniele falou. A moça. Não, e o pior é que ela é super conhecida. Super! E aí ela foi conversando, até a IA jogar
para uma orientação, procure um profissional psicólogo. Só que eles estão estudando algo que isso aconteça mais rápido. Sim. Sabe? Que ela não protele tanto, Sim. não né, fica curtindo ali, né, a pessoa. Sim. E para que ela busque uma ajuda, Sim. assim, o quanto antes. Sim. Porque, antes de você passar, deixa eu só dar um alô, assim, pro pessoal que tá aqui, porque tá fervendo aqui, viu? Ó, a Rosa, né? Antes da gente começar, a Rosa, eu já vi que você tava aqui com a gente, a Rosa Leite. O André Antonella mandando boa noite pra gente. Deve ser tua parente, tia Aninha Pereira. Minha mãe. Tadinho, deve estar toda orgulhosa aí, né, mamãe da Lara? O Jair e a Dora também estão aqui acompanhando com a gente. A Érica, lá de São Paulo, também tá com a gente. O Delvio, o Rubervan, a Ju. Peraí, deixa eu ver, tem mais gente. Peraí, gente. A Val, o Fernandes, a Paulinha. A Paulinha não foi a primeira hoje. A Rosa ganhou você hoje, Paulinha. A Paulinha. E já temos perguntas aqui também, ó. A Neide também mandou um oi. O André Vilani é o André, né? Mais da Lara, viu, gente? O Jubes também. Aí aqui, ó, nós temos uma pergunta aqui. A Érica tá perguntando, não, ela tá comentando, é verdade, mesmo eu que trabalho com tecnologia e inteligência artificial, então ela também passa por isso de ficar perguntando. Aí o Delvio, ele falou assim que vai dar uma de Rubervan. Lá vai. Porque eu mandei mensagem pro Rubervan, falei, Rubervan, hoje é dia de você fazer as perguntas, manda pergunta pra Lara. Olha. Ué, uma psicóloga, né? Tem que aproveitar, Gente, eu preciso né? mandar fazer meu óculos. Lili, vou aparecer aí, Lili. Aí o Delvio... peraí que saiu daqui. Aí o Delvio mandou aqui assim, ó. Hipnotismo e regressão fazem parte da psicologia ou da psicanálise? Uau. Boa pergunta. Excelente pergunta. Assim, já não são práticas muito utilizadas hoje em dia, né? São assim, técnicas mesmo que precisam de uma especialização, independente da vertente, né? Seja psicanálise ou, enfim. Porque são casos isolados, né? Não é sempre assim que se utiliza, né? Já teve até, assim, estudos mesmo discutindo o malefício que isso pode causar também, se usado por profissionais, às vezes, que não têm o manejo correto, né? Que não sabem utilizar aquilo da forma adequada. Então, assim, não necessariamente não são práticas exclusivas, né? De um único profissional, né? Mas ele tem que ter capacidade, assim, para utilizar disso, né? E pode ser psicólogo fazendo isso ou teria que ser um psiquiatra? Pode ser os dois, assim, Pode na ser os verdade, dois? né? Eu até conheço psiquiatras que fazem essas técnicas, né? É isso que eu disse, assim, eles precisam ter o conhecimento daquilo, entender mesmo como funciona, a real necessidade daquilo, assim, Sim. né? Independente se for psicólogo, se for um psiquiatra ou um psicanalista. Só fazer um outro comentário, aproveitar, porque é de IA. Que aí o Fernandes mandou aqui, ó. A IA vai acabar ou pelo menos inibir várias profissões. Tem o lado bom e o lado péssimo por conta da geração de desemprego. Porque realmente está tudo sendo substituído por robô. Sim. Junta já o povo que não quer saber de trabalhar. Sim. E mais a IA que já vem, né, suprindo algumas coisas, né? Então, realmente, Fernandes, você tem razão. E a Lili acabou de mandar aqui, ó, cheguei. Lili, você meu óculos, Lili. Lembrar do óculos da Verônica. Vou entrar aqui e vou mandar uma pergunta. Pra poder ler tua pergunta, amiga, é verdade. O André também mandou uma pergunta aí. O André, nossa, pulei. Tá vendo meu óculos? Eu preciso mandar. Pode perguntar, Thelma, que eu vou caçar o André aqui. Tá, vamos lá. E essa questão de psicologia e fé? Poderia até ser colocado psicologia versus falta de fé, né? Como é que lida com isso? Que você fala para nós? Sim, isso às vezes ainda é um tabu, vamos dizer assim, né? Um preconceito que as pessoas têm de acharem que depressão é falta de Deus, que ansiedade é falta de Deus, ou que você procurar por ajuda psicológica significa que a sua fé é fraca, ou que você deixou de acreditar em Deus. Na verdade, isso não é verdade de forma alguma, Sim, né? sim. A psicologia e a fé, na verdade, elas se complementam. Podem ser ótimas aliadas aí. Sim. Até porque, né,
a abordagem, né, a psicologia, a terapia, ela é uma ferramenta, ela pode ser uma forma da gente cuidar da vida que Deus nos deu, da nossa mente, sim. né? Porque ele nos dá essas instruções ali na Bíblia, né? De cuidar do nosso coração, cuidar dos nossos pensamentos. Então, por que não fazer esse movimento, né? De você continuar orando, fortalecendo a sua fé, que sim, é uma ferramenta excelente aí de resiliência, né? De sentido, de propósito, enquanto que a psicologia, ela vem ali para nos ajudar a compreender nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e também de uma forma prática, né? Como melhorar isso no dia a dia, né? E aí, se a gente junta uma coisa com a outra, são só benefícios, assim. Então, uma não precisa excluir a outra, né? Elas podem se complementar e caminharem juntas, né? Então, de forma alguma, um transtorno mental, ele é sinal de fraqueza. Pelo contrário, e você buscar por ajuda é muito mais um sinal de força, né? De que você está disposto, coragem a reconhecer aquilo, né? E a lidar com aquilo do que fraqueza ou falta de fé, na verdade. Né? É a mesma coisa. O olho da Verônica tá fraco para ler aqui, não tá conseguindo. Não é falta de fé dela, Né? exatamente. Mas eu vou te falar, Exatamente. eu acho que isso tudo já vem de lá de trás da igreja. Sim, a igreja foi culpada disso. Sim. Né? Porque antigamente era frescura. Né? Crente não tem depressão, crente não tem ansiedade, crente não tem nada disso. Então criou-se essa barreira que, graças a Deus, tem sido quebrada. Sim, né? Sim. E aí, só pegando o gancho para eu ler aqui o comentário do André, a pergunta do André, que eu acho que você até já respondeu, eu estava respondendo alguma outra coisa aqui, mas a gente já conversou sobre isso antes, mas ele mandou aqui, ó, para ser psicanalista é necessário ou obrigatório ter qual graduação? Infelizmente, não é obrigatório você ter uma graduação para fazer um curso, né, de psicanálise. Não tem essa obrigatoriedade. Vamos voltar aqui, que aí a minha cabeça já tá fervendo, assim. Esse trem... Ai, nossa, minha sogra, quando escuta eu falando assim, eu acho que ela quer ter um treco. Agora, a moda é TDAH, autismo, espectro autista... TDAH, então, é um negócio que, assim, eu acho que 100% das pessoas já foram diagnosticadas. Não é possível. E aí, assim, pincela pra gente um pouco sobre isso. Até mesmo, por exemplo, nós na igreja, quando estivermos com crianças, assim... Sim. Como é que a gente identifica isso? Como é que a gente trata isso? Sim. O ponto é que, assim, né, isso tem surgido muito mais diagnósticos, até porque as pessoas passaram a buscar mais hoje em dia também. Tanto adultos, quanto até mesmo pais, né, de crianças que têm algum desses quadros, né. Então, tem tido, sim, muitos diagnósticos tardios, né, mas, em contrapartida, virou meio que uma banalização, né. Nem todo mundo tem também. Sim. Até porque... TDAH e autismo, eles são transtornos exclusivamente que precisam se desenvolver durante a infância. Então, nunca vai ter um adulto que desenvolveu um TDAH. Ele já veio com aquilo. Sim. Ele pode ter sido um adulto diagnosticado tardiamente. Sim. Mas aquilo veio desde a infância, assim como o autismo, né? E são sinais claros, assim, né? Às vezes... não tão intensos, né? Porque aí também o autismo mesmo, a gente fala de níveis, né? Sim. Eles têm níveis, então às vezes demora um pouco mais, assim, para os pais mesmos perceberem, mas na escola, principalmente, o professor, ele tá atento a isso, né? O TDAH, no caso, até mesmo pela dificuldade ali de aprendizado, né? Hiperatividade, aquela criança que ela não consegue ficar sentada muito tempo ali numa coisa só, né? Então, isso gera um sofrimento para ela, né? Não é a criança que é agitada, né? Até porque a agitação, ela faz parte, né? De toda criança. De toda criança. Ela é saudável, na verdade. Mas é uma agitação, uma hiperatividade que gera um prejuízo, né? O autismo é a mesma coisa. Ou é uma criança que se retrai, né? E se isola, e você vê que ela tá ali realmente fechada no mundinho dela, ou aquilo também é externado de uma forma não tão saudável, vamos dizer assim.
né? O importante é que assim, né? Por exemplo, se uma criança ela vem para cá, né? E ela tem algum desses quadros e ela precisa às vezes de uma atenção um pouco maior, os pais precisam abrir isso, né? Seja, por exemplo, para a tia aqui da escolinha, para que ela consiga dar a devida atenção ali, né? Porque às vezes, principalmente assim, para quem não é profissional da área, é difícil você identificar Demais. assim. A gente Né? acha que é agitado demais. Exatamente, né? Né? É difícil você ter esse feeling, né? Você saber lidar com aquilo. Então, é importante ter esse contato mesmo, assim, né? Mas tem sido comum mesmo da gente ver muito, né? Ah, eu tenho TDAH, ou porque eu sou desatento. Então, também não é só desatenção, né? A gente, para fechar um diagnóstico aí, precisa ter muitos critérios que preenchem, né, esses dois quadros aí, porque senão a gente banaliza muito, né, porque hoje uma irritabilidade, né, uma distração, uma agitação, ela pode ser muita coisa, uma falta de atenção, uma falta de concentração, isso está presente em ansiedade, isso está presente em depressão, isso está presente aí em TDAH, né, então é uma análise minuciosa, né. O que a doutora Daniele falou na palestra de sexta, que eu não lembro, claro, é a síndrome do Pensamento acelerado. pensamento acelerado, obrigada. Isso eu acho que... Eu tenho essa síndrome. Sou eu. Todo mundo tem um pouco. Porque eu tô aqui muito olhando, eu difícil, tô conversando e eu tô pensando. Acho que é da mulher. Antigamente, eu não sei pra quem que eu comentei agora, recentemente. Falei assim, antigamente eu fazia muito mais bem feito isso. Hoje eu não consigo mais. Sim. Hoje, eu não sei porque é por causa da surdez também. E algumas pessoas ficam na dúvida, acham que eu tô brincando que eu sou surda. Eu não sou surda, de brincadeira aqui, ó. Eu uso aparelho auditivo mesmo. A quimioterapia me fez perder um pouco da audição. Eu não sei se isso também me prejudicou um pouco, porque antigamente eu ouvia mais. Então eu tava aqui, mas o radar Escutando, tava ligado, né? Então hoje, até que tem umas horas que eu não acho ruim, não. Sim. Que eu tô focada ali trabalhando e o povo tá aqui falando umas coisas, eu falo assim, não, deixa eu ficar no meu mundo aqui, que tá tudo bem. Sim. Mas essa síndrome do pensamento acelerado, eu acho que assim, essa sim Sim, toma conta. toma conta da maioria das Com pessoas, certeza. né? Mas essa vida agitada também, né, que a gente tem levado, essa romantização do cansaço, da sobrecarga, também gera isso, né? Então, você tá no trabalho, você tem que estar pensando no que você vai fazer depois, nisso assim, a gente tem que dar conta de tudo o tempo inteiro. E isso gera esse pensamento acelerado, porque como é que você vai fazer isso? Né? Então, uma coisa meio que vai, assim, influenciando a outra. E aí vem a ansiedade. E aí vem a ansiedade. Como saber se a minha ansiedade ela está num nível normal, natural, que todo mundo tem, só se for uma geladeira que não tem. Sim. Mas como saber até que ponto eu preciso de ajuda, eu preciso de um profissional? Sim. Ansiedade, na verdade, ela é uma emoção do ser humano, né? Todos nós sentimos ansiedade, até porque ela é uma emoção importante. É ali uma emoção de alerta. Então, se ela é bem utilizada, ela nos beneficia, né? Por exemplo, se eu vim fazer um podcast aqui com vocês hoje, eu me preparei para isso. Me gerou uma certa ansiedade, eu usei ela ao meu favor, fui e me preparei, né? Se eu não sei utilizar ela ao meu favor, isso provavelmente teria me paralisado. Como acontece com muitas pessoas quando tem uma prova na faculdade, uma apresentação no trabalho, às vezes deixam de ir devido ao excesso de ansiedade. E aí ela se torna patológica, porque ela está tendo um prejuízo na vida da pessoa. Ela está impedindo essa pessoa de fazer atividades básicas do dia a dia. Né? Ela está gerando ali um sofrimento significativo. Então, é assim que a gente diferencia, né? Uma ansiedade que está em excesso, o quanto que ela tá te prejudicando. Você acha que às vezes pode ser até por conta disso que hoje tem muita gente que procura um psicólogo porque não tá sabendo lidar com as emoções? Sim, na maioria das vezes. E até, inclusive, a Val fez um comentário aqui, que é um comentário pergunta. Ela mandou aqui, ó, e tem também o fato de alguns sintomas que são confundidos com os de autismo e de TDAH, que, na verdade, vem do vício de telas.
Porque também Exatamente. acontece muito isso, Também né? acontece E aí isso, ela falou assim, excelente. aí ela pergunta, né? Procurar um profissional para ter o diagnóstico correto é importante, né? Sim. Para saber o que fundamental, é, né? Sim, sim. Literalmente. Porque o que acontece? A IA também, né? Se você fica lá, ela te dá um possível diagnóstico. E às vezes a pessoa não tem aquele diagnóstico. Até porque TDAH, TEA, né? Que é o autismo, eles precisam de testes. Né, para serem diagnosticados. Não é nem só uma consulta com o psicólogo. É todo um processo, É todo né? um processo. Então, isso, assim, é complexo. Não é um diagnóstico que você tem da noite pro dia. Ô, Lara, e assim, ó, tem todo esse processo, né, que a criança passa, Sim. né, pra saber e tal. E tem também os pais, né? Porque, assim, eu conheço alguns pais que não aceitaram o diagnóstico do filho. Sim, sim. Então, e como, né, lidar com isso? Sim, É sim. só buscando a ajuda de um profissional, Sim. né? Sim, porque a negação dos pais, ela prejudica o filho. Tá prejudicando a criança, porque quanto antes ela tiver o diagnóstico, se caso ela tiver algum desses quadros, melhor ela vai evoluir naquilo ali. Né? Mais fácil vai ser de manejar aquilo, de lidar mesmo, e dos pais também aprenderem a lidar. Então, essa negação, assim, é o momento desses pais também olharem para eles mesmos e entender por que existe esse preconceito, sabe? Tá beneficiando quem? Porque tem muito isso, assim, da vergonha, do que as pessoas vão pensar, né? E, na verdade, mais uma vez, isso prejudica quem mais precisa ser ajudado, que é a criança. Sim. Né? Então, você desconfia, ou tem qualquer coisa, né, que o seu filho apresente, ou até a gente mesmo, que não tá ali dentro da normalidade, não tá muito legal, procura, né? Procura ajuda. Porque isso é uma coisa que eu acho muito importante da gente frisar também. Você não precisa procurar por ajuda só quando o negócio já ultrapassou, sabe? Quando o balde já encheu e tá transbordando. Ultrapassou o limite. Porque aí é muito mais difícil, né? Da gente... Quando é mais fácil você apagar um incêndio ali quando ele está começando. Depois que o fogo já alastrou, é muito mais difícil. Então, por que não procurar ajuda? E até mesmo assim, como forma de prevenção mesmo de possíveis problemas. Porque autoconhecimento, né? A gente se conhecer nunca é demais. Sim. Na verdade, aquilo te dá até manejo mesmo próprio de você conseguir lidar com as situações do dia a dia, enfrentar problemas, né? Então... ter isso também, assim, né, tanto para criança quanto adulto, de saber que a terapia, ela também pode funcionar como uma maneira de prevenção de possíveis doenças, né, mentais também. E eu tenho duas perguntas aqui, uma do meu marido, que mandou aqui no meu celular, e o Fernandes, e as duas casam na mesma coisa, porque daí o Fernandes comentou assim, olha, na minha singela opinião de observador, o celular é o grande motivador desses males da pandemia. E aí o meu marido, que a gente falando dessas coisas de ansiedade e tudo, eu não sou ansiosa. Eu sou uma pessoa super... Não tem a gente falar. Dá pra gente perceber, assim, né? E aí ele perguntou, ele falou assim, calma. uma pergunta pra ela desse negócio de agora tudo coopera pra isso, né? O celular a gente ouve no 2.0, eu só ouço no 2.0. Vídeo do YouTube. O João Lucas falou assim pra mim, mamãe, pelo amor de Deus, como é que você consegue entender o que tá acontecendo? Eu também faço a mesma pergunta pro Marcelo. Eu pergunto a mesma coisa pro André, querido, inclusive, tá? Que está nos escutando. Você acha que isso, tipo, é óbvio que é uns sintomas de ansiedade, né? Porque é tudo muito acelerado, né? E aí, assim, o celular, ele facilitou muito, mas também deixou a gente muito mal acostumado. Você tem tudo ali muito fácil, né? Então, você quer resolver tudo o mais rápido possível, assim, não tem muita paciência de sentar e assistir um vídeo que tenha mais de 5 minutos, né? Que é aqueles Reels lá, fazem você assistir. 5 minutos, nossa, Meus é 1 minuto. Então, e aí, né... Você comentou que sim, o celular hoje também, né? Shorts que é 59 Shorts que é 1 segundos. minuto, é o Reels verdade. é 1,29. O celular, rede social hoje em dia também é um dos nossos maiores problemas quando falamos de saúde mental. Sim. Né? É porque é uma dopamina barata. Exatamente. Né? Porque aí você tá ali, você tá vendo vídeo engraçado e tal, você distrai, de repente você olha, passou uma hora, você tá ali. Eu falo por mim, porque às vezes acontece isso comigo. Sim, e o ponto é que se você não filtra esse conteúdo, ele vai entrando ali na sua cabeça. Parece que é inofensivo. Sim. Até o momento em que você ou se vê dependente daquilo, né? Não consegue mais parar,
com isso, ou simplesmente você está começando a achar que a sua vida ela é um problema devido à comparação por esses vídeos que você vê ali de outras pessoas. Sim. E ninguém tem vida perfeita, né? Não. De jeito nenhum. De forma alguma. Só que esse é o problema da rede social, né? Ali é um recorte. As pessoas não mostram, assim... Família margarina, né? Exato. Os problemas, né? Hoje poucas pessoas abrem isso, né? E esse é o ponto. Nem todo mundo tem esse discernimento. Não consegue discernir, de fato, né? E assim, agora eu te faço uma pergunta. Eu que tenho filho adolescente. Que a tela, né? Sim. É celular, é videogame, é computador, é filme, é tudo. E assim, de verdade, às vezes eu e o Ben, a gente fica conversando, como você como psicóloga, né, e todo mundo que tá assistindo a gente, como que você orienta a gente a dosar isso neles? Sim. Porque assim, ao mesmo tempo que eles passam muito tempo em telas, o que eu posso fazer pra ele? Porque antigamente a gente brincava na rua, né? Hoje, se eu deixar o João Lucas ir pra rua, sei lá, às vezes ele nem volta. A gente brinca, que antes a gente brincava de pique-esconde, né? Hoje em dia, se eles saem pra brincar de pique-esconde, sumiu, não volta nunca mais. Sim. Então, assim, esse medo também, essa ansiedade, às vezes eu falo bem, nossa, vamos mandar o João Lucas na padaria. Eu já fico assim, meu Deus do céu, foi na padaria. Senhor, quanta coisa acontece. Sabe, olha que trem mais doido isso, né? Sim. E como que a gente consegue gerir isso? É incentivar também para que ele tenha outras atividades fora das telas, né? Então, assim, a praticar um esporte, né? Experimentar outras coisas mesmo, assim, que estejam, né? De acordo com a realidade, com a idade dele, é claro. Sim. Para que também entenda que existe uma vida fora dali. Porque é muito difícil, assim, eu falar, né? Com a criança, com o adolescente, que ele só passa o tempo na tela se eu não dou, assim, uma coisa diferente para ele fazer, né? Se eu não mostro que pode ter algo diferente. E mesmo que em casa, assim, né? Por exemplo, tá jogando, então vamos jogar um jogo junto, né? Em família, vamos sentar ali todo mundo, jogar um jogo, né? Vamos ver um filme em família também, porque aí tira um pouco disso, assim, desse negócio individualizado, né? Porque hoje a gente vê muito também... Assim, às vezes até os pais, né? Cada um ali no seu celular, o filho fazendo qualquer outra coisa e não tem essa interação. Então, assim, a tela, ela também pode proporcionar esse momento de interação. Né? Ela não é, né? Também, assim, o pior vilão, mas a gente tem que saber como manejar isso. Sim. Né? Tirar mesmo, assim, convidar, né? Pra fazer outra coisa. Que não sozinho, igual você falou, né? Que tem também esse outro contexto, mas de repente, né? Ir fazer uma caminhada, sair um pouco ali até de dentro de casa, né? Ter esse contato mesmo, assim, fora, né? Sim, É difícil, não é fácil, não. Nossa, porque assim, a gente fica fazendo isso com ele, sabe? Vamos fazer uma caminhada, vamos ler um livro. Aí eu falei, você vai ler todo dia. Enquanto você não lê, aí ele leu um mangá que ele tem lá, que ele gosta muito de ler mangá. Aí, mamãe, mas eu já terminei o mangá. Eu falei, vai ler a Bíblia. Aí eu tenho aquela Bíbliazinha que é diária, sabe? 360, a Bíblia em 360. Já leu, filho? Sim. Mãe crente. Não, mas eu acho que assim, eu acho válido. Sim. Porque, assim, é porque tem gente que fala extremamente radical quanto a isso. Não, você não pode obrigar a ler a Bíblia, vai ser uma coisa ruim e tal. Só que do jeito que você tá fazendo, não é uma coisa assim... pesada, né? Tá impondo, exatamente, né? é um trechinho, não, vamos. É mais um incentivo do que uma obrigação. Porque, não, e detalhe, eu faço ele ler, né? Não, mas ele lê de boa. Tipo assim, não tem restrição nem nada, não. Mas eu faço ele me explicar depois que ele leu. Mas lógico, senão... saber o que ele entendeu, porque eu quero né? saber o que é que tá vindo naquela cabeça. Mas esse é um ponto, assim, também, né? Porque, assim, não pode forçar, mas se a gente não incentivar também, o que a gente espera? Sim. Exatamente. Filhos, até a Rúbia que trouxe, né, pro Marcelo, falou, acho que foi um pastor que falou, que até os 18 anos você deve honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, e depois dos 18 você respeita. Acho que é mais ou menos isso. Então, é exatamente isso. E até que ponto até que ponto essa questão dessa adolescência aí, você deixa
Ou você traz pra junto de si? Sim, sim. Até entrando nisso daí junto com você, que eles estão muito agora na educação positiva. Ah, Não é? Mas esse é um Isso, ponto, né? isso tá fogo. Sim. Porque é isso, até que ponto você força, até que ponto você deixa. Sim, mas é porque as pessoas ainda confundem a educação positiva com a educação permissiva. Que é você não pôr limite nenhum, né? Que é você só conversar, né? Aceitar, e é isso. Não é isso, na verdade, né? A educação positiva, ela precisa caminhar junto com limites do que é certo e o que é errado. Porque existe o que é certo e o que é errado, né? E assim, esses limites, eles precisam ser impostos, né? Então, a criança, o adolescente, ela precisa entender. Não é que você vai punir de uma maneira agressiva, nada disso. Mas ela tem que entender que, assim, ultrapassou aquilo ali, que tipo de consequência vai gerar para ela também, né? Então, esses limites, eles são necessários desde sempre. É claro que na infância vai ser de uma forma, na adolescência vai ser de outro, né? Então, assim, a base é o diálogo, com toda certeza, mas esse diálogo, ele também precisa vir junto com limites, né? Do adolescente ali entender que aquilo pode prejudicar ele de algum modo, né? Não tem isso de fazer somente o que quer fazer, né? não, eles, na verdade, assim, eu vejo crianças e adolescentes pedindo limites, implorando por atenção. Sim. Né? Sim. Porque aí pode tudo, é o pai e a mãe que quer ser amigo. É difícil para eu falar isso, porque eu não tenho filho. Mas assim, o que eu sinto é isso. Não é eu sou a melhor amiga, eu sou o melhor amigo do meu filho. E a gente faz tudo junto e tal. Sim. Aí esses shows aí que pega o pessoal dos anos 80 e tal. Aí vai o filho com a mãe, com o pai no show, não sei o que e tal. E tá tudo bem. Mas assim, ó, amigo é uma coisa, pai e mãe é outra completamente coisa. diferente. Sim, sim. Você não vai ser inimigo deles. Sim, Claro, sim. Mas se não for pra você colocar limite e impor as coisas ali, O mundo vai pôr. exatamente. Né? Isso vai vir de algum lugar. Então, assim, a gente pode ser amigo do filho, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer da nossa responsabilidade enquanto Da pai função. e mãe. Exato, porque a função do pai e da mãe é, sim, orientar aquela criança, aquele adolescente para o que é certo e para o que é errado. Se ele vai seguir isso o resto da vida, a gente não sabe, mas ele precisa ter tido a base, precisa ter tido esse entendimento, né? Então, assim, não é ser só amigo, né? É Sim. você saber em que momento que você é amigo, que momento que você precisa ser o pai que mostra que aquilo pode gerar consequências, né? Pode fazer mal, pode gerar problemas, e até que ponto que você, né, senta, conversa, faz um programa ali de amigo mesmo, né? E o João comentou aqui, falou assim, que pra ele, educação positiva é Havaianas. Aí eu falei com ele, Havaianas de pau. Se alguém não sabe o que é Havaianas de pau, procura no YouTube, gente. É bem engraçado. E aí aqui o Delvio falou que o podcast tá muito bom, que tá gostando bastante. E aí o André, seu marido, aí ele ainda mandou aqui, ó, não andeis ansiosos por vossa vida, sobre o que comer, sobre o que beber, sobre o que vestir. Isso é difícil, André? Não é fácil, não, né? A gente tem que praticar isso, né? Mas isso é importante porque nos mostra que Jesus também reconheceu a ansiedade, né? Nunca negou que ela existiu. Então, por que a ansiedade é falta de fé, falta de Deus? Né? Lógico que, assim, ele nos dá orientações do que fazer com ela, mas em momento algum exclui também a possibilidade de você orar e se cuidar, né? Eu participei de uma igreja uma época, e aí o pastor, ele falava muito contra a alma. Você tem que matar tua alma, você tem que fazer jejum para matar tua alma, que não sei o quê. Aí, uma hora eu parei para pensar, mas se matar a alma, eu vou ficar seca, vou ficar fria, eu não vou sentir mais nada. Não, mas se Deus me fez corpo, alma e espírito, Exatamente. é porque eu tenho A três gente precisa partes. cuidar dos três, né? Exatamente. Sim. Tudo bem que o meu espírito, ele precisa estar comandando a minha alma, Sim, mas não sim. matando a minha alma. Exatamente. Senão... Sim, até porque nada disso caminha sozinho, né? Sim. É um complemento, né? Se somos templo do Espírito Santo, como é que a gente deixa um desses fatores que são nossos de lado? Sim. Alguma coisa aí
vai falhar. Então, assim, o psicólogo, ele não vai te impor nenhum tipo de crença, né? De falar, olha, é assim que você tem que fazer, ou é a partir dessa religião, de forma alguma. Até porque, assim, isso não é nem ético. Mas não é excluir também, né? A espiritualidade ali, né? É te ajudar mesmo a entender como que uma coisa pode complementar a outra para que a vida, ela fique mais leve e em equilíbrio, né? Para cuidar mesmo do corpo, da alma, do espírito, da mente ali, né? E você sempre foi cristã, Lara? Sempre acreditei em Deus, assim, né? Mas eu cresci... assim, mas na verdade, essa questão da fé aí, eu sou muito grata aos meus pais que sempre me expuseram a isso me ajudou desde sempre, assim, desde que eu passei a ter o entendimento, né, mas aí eu frequentei a igreja católica por muito tempo, né, mas eu sinto, assim, que o cristianismo mesmo, ele faz parte da minha vida depois que eu passei a vir pra cá, né? Que legal. Na igreja aqui, no Porque caso com vocês. Aqui na igreja, sim, né? sim. Eu ia até te perguntar isso, se você já trabalhou em igrejas, entendeu? Porque eu não sabia de onde, você tinha vindo, né? Não, você já teve é a primeira oportunidade, assim, que eu tô tendo. E eu tenho uma pergunta, eu posso fazer, Manda Verônica? aqui, ó, manda aqui. Uma outra dúvida, às vezes nós recebemos pessoas para conversar e tudo mais, e assim, alguns momentos eu já encaminhei para psiquiatra, Sim. entendeu? Mas assim, até que ponto um psicólogo consegue ajudar a pessoa e até que ponto o psicólogo já não consegue mais, já tem que entrar com o psiquiatra, porque é questão de medicação, alguma coisa mais... Sim, isso é bem interessante, assim, também, porque um profissional também não exclui o outro. Sim. Né? Na verdade, tem muitos casos, sim, né, de ansiedade, depressão, enfim, inúmeros outros transtornos aí que precisam dessa ajuda medicamentosa. Só que não é porque, assim, né, por exemplo, a pessoa chegou até mim, eu identifiquei que aquilo tá gerando um sofrimento que precisa, né, ser medicado, eu vou encaminhá-la ao psiquiatra, mas ela vai continuar em processo de terapia, de ajuda psicológica, para que essa comunicação ela aconteça, né? Entendi. Porque ali a parte do psiquiatra ela é a medicação, Sim. né? Não é a compreensão, né, do problema como um todo, né? O diagnóstico e o tratamento. Exato, de como ela vai lidar com aquilo ali é o tratamento medicamentoso, né? Então, assim, reconhecer mesmo o quanto de sofrimento aquilo está gerando, né? Se já está ao nível, assim, de fato, que precisa da medicação, até para que a pessoa, ela consiga, por si mesma, se cuidar, né? E ser ativa na terapia, e até que ponto que a terapia, por si só, ela é, sim, capaz também de ajudar sem a necessidade da medicação. E como é difícil fazer os homens entenderem que eles também precisam. Sim. Que eles não são super-homens. Sim. E que talvez em algum momento eles possam precisar de ajuda. Sim. Isso também vem muito, já acho que de um contexto, né, antigo, assim, de que o homem, ele é o líder de tudo, assim, né, que também tem que dar conta de tudo e não tem espaço para esse sofrimento, assim. Na verdade, tem, né, até porque o sofrimento, ele faz parte da vida de todo mundo. Então, assim, é uma consciência mesmo que precisa existir, até para esse homem ele entender que, para que ele dê conta de todas essas funções, ele também precisa estar bem com ele mesmo. E não é vergonha, né? Não é fraqueza, de forma alguma. É, mais uma vez, muito mais sinal de força, de coragem, do que algo contrário a isso, assim, né? Mas hoje em dia até tem aumentado mais também a busca por parte do, assim, não tanto quanto de mulheres, né? Mas acho que, assim, a gente tem caminhado mais para isso, assim, para esse avanço mesmo das pessoas entenderem que é para todo mundo. Sim, né? Sim. Não, mesmo porque às vezes você trata a esposa, mas o problema grande gerado na vida da esposa é o esposo. Tá vindo dali. Então, difícil isso, né? Difícil. Você conseguir trabalhar com a pessoa, sendo que você sabe de onde que a causa, Sim. você sabe o problema. Que o outro qual também que é. precisa, né? Aí seria uma terapia familiar? Eu não sei como casal. chama isso. De casal, né? Isso. Sim. Tem que também acontece, né? Assim, das pessoas às vezes fazerem terapia de casal, mas é uma coisa também até que eu oriento, assim, se a pessoa ela ainda não faz a terapia individual, para que primeiro ela busque ambos, né? Tanto
a mulher quanto o homem nessa terapia individual para entender mesmo, e aí sim, né, caso... Depois o próximo passo... o próximo passo seja essa terapia aí em conjunto, né? Tá. E assim, eu acho interessante falar uma coisa que às vezes eu sinto de pessoas. Às vezes falam, não, você precisa fazer terapia. Uhum. Parece que a pessoa, ela manda a outra para terapia para ela mudar, para ela ter mudança de vida. Sim. Mas assim, a terapia, eu acho que a função não é mudar a pessoa. Né? Eu queria que você explicasse essa função, porque aí a pessoa tem em mente que se a outra estiver fazendo terapia, ela vai mudar e vai virar. Sim, não vai ter problema mais. Sim, e não é isso, assim, na verdade, né? A terapia, o primeiro ponto, assim, é que é um espaço de acolhimento e que, sim, a pessoa vai, a princípio, para que ela seja ouvida de uma forma, assim, sem julgamento, né? Porque você compartilhar os seus problemas com um amigo, né, com uma amiga... A opinião daquela pessoa, ela vai estar carregada, assim, de experiências pessoais, né? De achismos, de experiência de vida. Enquanto que o psicólogo, na terapia, ele não vai fazer isso, né? É uma perspectiva, assim, mais abrangente mesmo, que vai ajudar a pessoa se entender a partir daquilo ali. Não é mudar, né? Não é gerar... Não é como se a pessoa fosse entrar uma e sair outra. Sim, né? Mas ela... é essa a impressão que Exato. às vezes eu tenho. Mas ela vai aprender a lidar, principalmente com ela mesma. E sim, é possível mudar algumas coisas no sentido assim, a forma como ela lida com situações, né? Ou talvez um problema que ela esteja passando, não é mudar o problema, mas a maneira como ela lida com aquilo ali, com ela mesma, né? Isso sim é possível. Agora falar que, nossa, né, vai mudar 100%, assim, como se fosse... dar água pro vinho, não tem como isso acontecer. É a pessoa, é a personalidade dela, exato. Né? Ela pode se moldar, né? Ela pode se transformar. Então, assim, é uma ferramenta de transformação com toda certeza, mas não de mudança nesse sentido, assim, né? Seria uma ferramenta de melhoramento? Sim. Não sei se essa palavra é a melhor que eu posso encaixar aqui. De transformação, mas, de melhoria, exatamente. Melhorias. Exato. É você se dar essa oportunidade, assim, de se ver ali, né, na sua totalidade e entender o que você gostaria que fosse melhorado, que fosse transformado, assim, né? Vou dar um exemplo. E o que é possível também, porque tem coisa que a gente não muda. Exatamente. Certo? E aí, o que a gente trabalha, então? A aceitação diante daquilo ali. Se isso não é possível de ser mudado, como então que a gente vai lidar com aquilo? E aí, se isso causa algum problema com quem está perto, caso de filho, pais ou esposa e marido, aí talvez entre a hora de encaixar. Por quê? Porque não vai ter mudança aqui. Vai ter que ter uma adaptação. Exatamente. De cada um ali com as suas questões. Isso é difícil. Mas assim, a experiência que eu tive, nós já estamos indo para os nossos finalmente. Você tem pergunta aí? A hora que puder fazer, rápido. você me fala. Você viu? Então faz a pergunta aí, depois eu falo. O Jair, da Dora, ele mandou uma pergunta aqui bem interessante. Ele pergunta assim, olha, o terapeuta pode optar entre as terapias freudiana e, eu não sei se fala, junguianas. Junguianas, tá? Sim. Para atuar em sua profissão? Pode. Sim. E qual a diferença? Aí é uma conversa extensa, assim, né? Porque são, né? Junguiana, freudiana, né? A cognitiva comportamental, que é o trabalho, são as diferentes vertentes aí, né? Tem o existencialismo, né? Então vai ter Gestalt. Então, então a TCC é uma. Isso. Essas duas outras são que ele citou são outras. Sim, era isso que eu queria identificar. Tá. Todas têm aí a base, que é a pessoa, né? O ser humano, mas cada uma vê isso de um modo. E aí o próprio profissional que talvez se identifique mais com aquela linha de trabalho, talvez? Sim. E aí a pessoa, quando ela vai procurar, é importante ela perguntar isso pro profissional, e se ela não souber o que é, questionar também, né? Como que é, como é que funciona, porque às vezes as pessoas não entendem mesmo. Né? Então, hoje em dia, né, assim, ultimamente tem tido muito estudo também das práticas baseadas em evidências, né, que são aí abordagens realmente que estão de acordo com a ciência, né, que a gente tem estudos aí que demonstram que elas são eficientes
principalmente para transtornos e quadros específicos aí, né? Até porque, assim, tem muito profissional bom que é ético e tem outros que não são tanto assim. Então, a pessoa que está procurando, ela precisa questionar também, né? Procurar saber, né? Que tipo de direcionamento que aquele profissional dá, né? Como que é, assim, meio que por base, cada abordagem, né? Eu não sei se eu vou estar falando bobagem, mas assim, na minha área, como nutricionista, eu falo que tem linhas de trabalho, às vezes. Então, tem, como são médicos que falam que o leite, ele é terrível para a saúde, ele é inflamatório, vias respiratórias terrível e tal, e tem a outra linha que é a favor do leite. Sim. Então, assim, a gente tem mais um... Como é que fala? Mais um participante do podcast. É a borboleta. É a borboleta. Que entra na nossa boca, nossos pais. Mas então, pode ser mais ou menos isso. Por exemplo, Isso. A linha da reeducação alimentar e a linha de partir para dieta cetogênica, baixa, sem carboidrato e tal. O que muda muito é o direcionamento, né? Como que o profissional direciona, né? Aquele paciente, aquela pessoa, né? No caso da terapia cognitiva comportamental, né? Como é que é isso, né? A gente compreende ali, né, pensamentos, emoções e comportamentos. Como que aquilo ajuda ou como que aquilo atrapalha aquela pessoa, né? E como que aquilo se constituiu, né? Quais as crenças daquela pessoa ali diante das coisas, né? E aí o direcionamento, ele é feito a partir disso. Dá um exemplo. De pensamentos, assim, você tipo fala? Assim, algum exemplo prático que você já viu o consultório ali. Sim, por exemplo, né, a pessoa, ela tá ali passando por uma situação e o primeiro pensamento ali, a primeira crença que ela tem é de que vai dar tudo errado, né, que aquilo não vai dar certo, que vai dar tudo errado. O corpo dela também vai reagir àquilo, né, sei lá, com tremores, né, a sudorese, sintomas de ansiedade, sintomas físicos de ansiedade mesmo, isso vai elevar muita ansiedade dela. Como é que a gente atua aí? Fazendo ela entender assim, tá, vai dar tudo errado. O que vai dar tudo errado? Isso tá de acordo com a realidade? Isso é real? Né? Tem de fato essa possibilidade? Porque a ansiedade, ela faz isso com a gente. Ela faz a gente imaginar cenários aí catastróficos que nem se concretizam. Né? Então, a terapia, a TCC, ela vem e ensina a pessoa a fazer esse movimento, a questionar esses pensamentos, porque... A ela mesmo fazer essa análise de fora da situação. Sim, o que é real, o que não é. Né? E de que outra forma, então, que eu poderia pensar e lidar com essa situação? Né? Tudo isso é o que a gente trabalha, né? Fazendo a pessoa ter essa autonomia também. É claro que todo um processo, né? Primeiro, essa pessoa ela tem que saber controlar essa ansiedade, para que ela consiga discernir. Mas 80% aí do que a gente pensa, eles são pensamentos que não são condizentes com a realidade. Só que se a gente toma isso como verdade absoluta, vira problema. Né? Eu falo que pensamento, assim, eles são como óculos, certo? Se a sua lente ela é negativa, as coisas também vão ser. Qualquer situação que acontecer na sua vida, a conclusão que você vai tirar daquilo é que vai dar errado ou que vai ser ruim. Agora, se você já tem uma lente um pouco mais ajustada com a realidade, um pouco mais racional, não é nem só positiva, né? Mas mais racional mesmo, mais realista, você já consegue lidar com as coisas de uma maneira diferente. Isso sim pode ser ajustado. Essa ótica, ela pode ser ajustada. Ok. Bacana. Falando em ótica, a Lili tem uma pergunta. Essa foi boa. Encaixou direitinho. Eu tava só esperando a deixa. Aí a Lili perguntou assim, olha, é importante você procurar um terapeuta mais ou menos na sua faixa etária? Isso faz diferença? Isso é muito individual, assim, vai da pessoa mesmo, né? Porque às vezes, por exemplo, uma pessoa, assim, né, idosa, ela, de repente, quer uma pessoa que na concepção dela tem mais experiência de vida, vamos dizer assim. Não tem nenhum tipo de regra, né? Mas é muito da pessoa. Por exemplo, um homem, às vezes, prefere se consultar com um profissional que também seja homem. Assim como uma mulher prefere numa psicóloga mulher, entende? E, por exemplo, você acha legal, acho que nem pode, né? Você é minha amiga e eu vou me consultar com você. É melhor não? Isso depende muito, assim, do vínculo que a gente tem. Porque esse vínculo pessoal, ele não pode, de forma alguma, interferir no profissional. Sim. Né? Você conhece aquela pessoa, mas você não tem tanta relação, aí tudo bem, né? O profissional, ele vai avaliar isso. Agora, por exemplo,
eu atender uma amiga que é muito próxima, isso não vai dar certo. Sim. Porque eu convivo com ela fora dali, do consultório, né? Vão ter situações ali de pessoal, vida pessoal, né? Sim. E aí isso em algum momento vai gerar um conflito, sabe? Porque vai conflitar. O profissional também é um ser humano. Exatamente. Não, Aham. não vai conseguir Sim, ser ser- uma máquina exato, separando exato. tudo. Exatamente. Eu falo com o Bin que assim, ó, a psicologia, eu jamais poderia fazer parte disso. Porque eu ia querer dar minha opinião em tudo. Eu não ia ser nem um pouco profissional. Você não faz isso. Primeiro que você não pode falar pra pessoa, né? Faz Sim, isso ou faz sim. aquilo. Imagina eu, pastora. Não, mas gente do céu, é dom mesmo. Sim. É chamado de Sim. Deus mesmo, né? Sim, Assim, eu ó, também acho pra que essa área. Sim. Porque você não poder dar a sua opinião, Sim. o que você pensa, meu Deus Sim, do céu. sim. É muito. Eu não conseguiria de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ficar neutra. Eu não vou ficar neutra. Sim. Não O levar posso. a pessoa a enxergar Cara, de aquilo, outra é. ótica, sendo que Aham. você tá vendo aquilo Sim. tão claro. De uma maneira tão claro. óbvia, né? É porque pra pessoa aquilo não é óbvio. Aham. Aham. Por isso que é importante também você buscar um profissional, sabe? Porque é a pessoa que vai conseguir te ajudar a ver as coisas de outra forma. sabe? Né? A frase da minha sogra, o óbvio é revolucionário. Sim, sim. E também precisa ser dito, né? Exatamente. Então, assim, Agora resta saber se a pessoa quer ouvir, né? Exato, Se né? vai aceitar, porque tem tudo Sim. isso também, né? Sim. Você já teve algum caso, assim, esdrúxulo? É porque às vezes a pessoa ela chega ali com uma questão, né? E ela não tá confortável para trabalhar aquela questão especificamente, né? E aí você tem que ter todo um cuidado também para não forçar aquilo, né? Para não forçar ela a entrar em contato, às vezes até com sofrimento mesmo, que é muito pesado, né? E aí tem que ter todo o manejo, tem que ter muita paciência, né? Porque é comum, tem pessoas que falam, né, em terapia, assim, numa sessão, que, eu não quero falar sobre isso. E tá tudo bem, isso tem que ser falado mesmo, né? Porque precisa existir esse respeito, assim, desse limite, Sim. né? Se ela não quer falar sobre aquilo, ela tá sinalizando que é porque é uma coisa que de fato tem uma importância ali. Seja ela boa ou ruim, mas em algum momento chega naquilo. E já Né? teve algum caso que você falou assim, olha, eu vou te indicar pra outra pessoa porque já não é mais pra mim, Sim, sabe? sim. Eu vou passar Aham. pra... Durante o processo, não. Mas, por exemplo, já chegou casos, né? Que a pessoa, ela tem ali um problema específico, assim. E aí, eu já nem pego, né? Se eu não me sinto apta para aquilo, né? E aí, eu já encaminho para um outro profissional que eu sei que, de repente, né? Tem mais experiência com aquela área ali, né? E aí, já vai direcionado, assim. Que a gente precisa entender isso também, né? Que, assim, a Os gente- nossos limites, né? Exatamente. Que é o que você fala, a gente não precisa resolver tudo, Exatamente. né? Nem dá pra gente resolver Não, tudo. nem dá, sim. Né? E eu acho que o mais difícil pra gente é entender isso, né? Que a gente não é super-homem nem super-mulher, Sim, nem Mulher sim. Maravilha. Super-mulher nem Mulher Maravilha, né? Sim, sim. É o mais difícil, principalmente a gente sendo mulher. Sim. Né? Que você acha que você tem que dar conta de tudo, tudo. você tem que tá tudo perfeito. E você reconhecer Essa cobrança, isso, né? acho que mostra assim, a boa profissional que você é. Sim, com certeza. Né? De Sim, tipo assim, não. sim. Vai. Não, porque a gente tem que ter essa, como é que se diz, essa humildade também, né, de reconhecer. Não é porque eu vou passar uma pessoa para outra profissional que vai faltar para mim. Não, Sim, de forma sim. alguma, né? Aham. Tem uma pergunta interessante. Ó, lá vem. Você não mandou Isso aqui. eu sempre quis perguntar. Isso eu sempre quis perguntar. Ó, por exemplo, eu convivi com uma pessoa que eu sei que ela é... Como eu posso falar? Quando começa assim é porque o Quer que eu negócio é faça? delicado. Acho que eu até já sei o que é. Não, Se você quiser, eu faço. Você vê como que eu sou, tá vendo? assim, ó, a pessoa, ela é algo, só que ela espelha na outra o que ela é. E aí a outra que é ruim, ela é boazinha. Como tratar uma pessoa assim? Você como profissional, porque o que acontece? Você vai saber o que a pessoa tá te falando. Tá te mostrando. Tá te mostrando. Então, o seu trabalho vai de acordo com o que você tem conhecido da pessoa. Sim. Vocês têm algum momento que consegue pescar, consegue identificar realidade com essa Fantasia, de certa fantasia, forma, né? com esse mundo dessa pessoa? Sim.
Isso também é bem complexo, porque isso pode ser um quadro mesmo, uma patologia, né? Que às vezes a pessoa ela realmente não discerne o que é real, o que não é. E em outros casos pode ser uma manipulação mesmo. Sim. Né? Dela tá tentando ser o que ela gostaria de ser, mas na verdade é outra coisa. Assim, é difícil, né? Às vezes não vai ser ali de primeiro momento, mas em algum momento ela vai dar uma deixa, sabe? Seja para um lado, né, de que, olha, isso aqui é patológico, é de fato um problema, né, mental, ou é o funcionamento dela. Tá. No caso, seria tipo uma pessoa narcisista. Isso. É patológico. Narcisismo é patológico. Sim, o narcisismo é. A questão é só assim, ó, porque às vezes existem narcisistas que são, assim, facilmente identificados. Sim, né? sim. Mas existem alguns que não, né? Que eles são muito bem maquiados. Sim. Então, sim. para as pessoas de fora, então, assim, até procuram ajuda de profissionais. Para como lidar com aquilo, né? Se não mostrar quem realmente fica como difícil. é que o profissional vai ajudar? Sim. Fica muito difícil, exato. Então, esse é um ponto também, porque assim, você procura um psicólogo, assim, você tem que estar aberto a falar a verdade, né? Sim. E se você chega lá e mente pra mim, eu vou trabalhar com você a sua mentira. Que a gente não tem bola de cristal. Né? Não, às vezes... Tipo, traço narcisista, traço de uma pessoa que é muito... Ai, tadinho de mim, coitadinho de mim. Sim, isso é possível. Mas, por exemplo, se a pessoa ela tá ali... né, contando uma mentira de primeiro momento, às vezes você vai comprar aquele discurso, você não sabe. Sim. É por isso que eu tô falando, né? Não tem como, é difícil tratar. Sim, é bem complexo, porque, igual eu falei, você não tem bola de cristal pra saber se ela tá falando a verdade ou se ela não tá, entendeu? Mas, assim, porque assim, ó, eu, ao longo da minha jornada profissional, eu vou pra, deixa eu ver, 49, 21... Nossa, eu vou para 30 anos de formada. Tenho 28 anos de formada. E quantos anos você tem, Lara? Tenho 30. Ah lá. Você tinha 2 anos. Meu Deus. Deus! Miguel, você tinha 2 anos e eu já estava formando. Não entra nisso, não. Tenso. Pula até uma, Mas pula. então, vamos voltar aqui à realidade. Vamos sair desse mundo. Então, assim, é muito interessante que ao longo das minhas anamneses, conversando com o paciente e tal, nossa, eu pesco muita mentira. Às vezes eu vou conversando, eu dou uma volta aqui em algum lugar que ele não percebe. Sim. E aí ele dá a deixa, né? Ele dá a deixa. Sim, acontece. Em algum momento isso vai acontecer. Tá. Porque se não é uma verdade, ou se ele tá fantasiando, se ele tá inventando, aquilo em algum momento não vai se sustentar, sabe? Ele mesmo vai se perder naquilo ali. Entendi. Em algum momento, a maioria. Sim, da forma como você falou. Entende? Às vezes você vai para um outro lado e você vê que não bate muito com o que ele falou antes sobre alguma outra coisa. Entendi. E isso é muito comum com transtornos alimentares mesmo, viu? Até assim, a sua parte até mais específica para isso, assim, né? Às vezes em questão de comer mesmo, né? Você trabalha com essa parte também? Atendo também. Uau, legal, legal. Vou te encaminhar para você. Tá surgindo uma parceria aqui, gente. Queria falar nada, não. Sim. É muito bacana, muito bacana. Mais alguma coisa por aí? Não, é sobre isso. A mentira não se sustenta, Não né? se sustenta. A verdade, ela perdura, mas a mentira, exatamente. uma hora, a máscara cai. Cai, com certeza. Eu espero para o bem da própria pessoa e para o bem das pessoas que estão próximas a ela. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Então, vamos caminhando para o nosso final. Considerações finais, Lara. Alguma coisa que você queira colocar? Sim. Acho que só reforçar, né? Incentivar mesmo essas práticas, assim, de autocuidado, né? De procurar ajuda, se sentir que precisa, que necessita. Ou se também não sentir que necessita, mas quer, de repente, se conhecer melhor, aprender a lidar melhor consigo mesmo, né? De que a pessoa não fique prolongando isso, né? E, assim, que tenha esse tempo também para ela mesma. Né? Seja homem, seja mulher, porque isso é fundamental, ainda mais quando a gente lida com muitas demandas e responsabilidades, é muito fácil não ter nem um minutinho ali para você respirar, de repente, né? Dar uma atenção mesmo para a forma como você está se sentindo, como é que foi o seu dia, né? Isso é fundamental, assim, né? Às vezes a gente fala de autocuidado, as pessoas acham que são
coisas caras, né? De ser, você vai passar o dia no spa, né? Você tem que viajar, e não é isso, são coisas simples. Às vezes você dá uma caminhada, né? Fazer um exercício físico, ter um momento ali de respiração, contemplação, né? Gratidão, né? Saber dizer não. Respiração e concentração. Contemplação que você falou, não é comigo. Não dou conta, Lara. Dá sim, Thelma. Não dou, gente, eu tenho que ser Vai dar. sincera. Meditação. Fica lá respirando e não dou conta disso. Tem que ser, vai fazer uma caminhada. Aí sim, eu já falei mais que eu poderia. movimento. Sim, cada pode ser um, também. Tem, né? tem uma Encontra, forma. né? A sua Exato. forma de meditar. Sim. Thelma, aí é um Só que a problema. gente precisa ter esse tempo para encontrar, entendeu? Aham. Entendi. Prestar atenção. Prestar atenção, né? Ter essa consciência. O que eu preciso neste momento? Né? Não passar por cima disso. Eu assim. nunca tinha falado isso para paciente nenhum. E semana passada eu estava atendendo uma paciente, aí veio um insight. Olha, quando vier muita vontade de comer doce, ou quando você vê que o negócio está muito assim, sai e dá uma volta no quarteirão. E Sim. ela falou pra mim, nossa, eu nunca pensei em fazer isso. Eu Sim. falei assim, eu também não, mas agora Faz o Espírito sentido. Santo deu uma luz aqui. Exatamente isso, que é quebrar aquele ciclo ali que Sim. tá te prendendo. E isso Por que funciona você tá com as rindo? emoções Socorro. também. Por exemplo, você tá extremamente irritado, Sim. com raiva. Antes de você reagir, tomar uma decisão, espera esse estado baixar, porque essa emoção ela vai diminuir. Só que você precisa fazer alguma coisa para ajudar com que ela se regule, Sim, né? sim. Que foi? Por que você tá rindo aí? Porque eu pensei numa coisa e o João escreveu. Ah, é? Você falou assim, ó. Se você sai. Nossa, gente, olha, esse é um papo super legal. A pessoa precisando de comida, meu Deus. Que aí você falou, né? Sai, dá uma volta no quarteirão. Você tá com muita vontade de comer doce. Eu vou dar uma volta no quarteirão, vou procurar um supermercado. E aí o João falou assim, ó, vai fazer um churrasco. Nossa, Deus do céu. E aqui nós temos um comentário do pastor. Ó. Ele mandou aqui, ó, parabéns, um dos mais elucidativos podcasts que já apresentamos. Obrigado por compartilhar sua experiência e capacidade conosco. Obrigada. Com certeza você voltará. Sim, será um prazer. Porque tem muita coisa pra gente falar, nem deu tempo de falar tudo, né, não, Thelma? falamos É muito só o extenso, geralzão. dá pra Sim, falar foi sobre só uma muita pincelada, coisa. a gente não sabe nada dela, né? Entre aspas, assim, apresenta Sim. quem é a Lara, né? Então nós vamos trazer ela de volta, né, Thelma, pra gente dar uma... Vamos Sim. fazer um de transtorno alimentar? Vamos. Nossa, olha que bacana! Acho que vai ser Excelente. legal você trazer a Aham. parte da psicologia e eu Sim, trazer um pouco sim, de nutrição. sim, vamos, Talvez com seja certeza. interessante, Sim. né? Tem Apesar- só... Oh, não pode falar, desculpa. Apesar que a parte de psicologia para transtorno alimentar ela é muito mais pesada e forte Sim, do que a própria sim, nutrição. sim. Né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, tá com transtorno alimentar, vai para uma nutricionista. Nem Não é, não. Na Sim. verdade, assim, isso só acontece bem, resultante, dá um resultado positivo quando tem O outro psicólogo profissional ali, aqui exatamente. trabalhando. Senão, Sim, porque meu tudo Deus vem do daqui, céu, é o né? ataque dos voadores hoje aqui. Vai, Verônica. Tudo vem da E mente. vem de cá e vem de lá. Tá muita participação. Aí a Érica mandou, a Érica lá de São Paulo, aí ela mandou aqui, ó, é que na verdade as pessoas banalizam esses profissionais ou têm medo de outras pessoas tirarem sarro por procurar ajuda para seus problemas, Sim. né? Que foi o que a gente falou lá no início, né? Érica, Preocupa com os outros, ninguém não. tem nada a ver com a tua vida. Sim, E sim. outra, você tá fazendo um tratamento psicológico, qualquer coisa, pra que ficar falando pra todo mundo? Sim. Tô indo no psicólogo tratar porque eu tô meio louca. Sim. É mais ou menos assim, gente. Sim, sim. Eu acho que assim, as pessoas precisam lembrar que da sua privacidade. Sim. Eu não preciso contar Sim. pra todo Sim, mundo. sim, sim. Eu não preciso também sair, eu não sou perfeita, mas também não vou ficar falando com uma tarja aqui na minha testa contando meus defeitos. De forma alguma, Né? sim. Eu acho que é mais Sim, ou menos sim. isso que... Mas a gente já vai deixar firmado aqui, então, um outro podcast Vamos. com a Viremos, Lara, tá? vamos Você trazer. voltará. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi, assim, extremamente enriquecedor. Eu que agradeço. Um papo muito bacana Sim. e eu creio que ajudou bastante gente. Obrigada, Vê. Obrigada, Bitos. Até com pergunta hoje. É, Alguém participação só especial. Só porque cortou o cabelinho, tá parecendo um molequinho. Tem até participação no podcast hoje. Mas obrigada a vocês aí que estiveram comentando, perguntando e participando. E semana que vem, mais um podcast. E em breve,
uma outra entrevista com a Lara. Amém, obrigada. Até mais. Tchau, tchau.